Bem-aventurados. Oi, Olá, Dani. tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda, querida. Quase um Como mês que vai? você não aparece na nossa live. Pois é, mas hoje chegou o dia. Chegou o dia, é isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecê-la Obrigada. mais uma vez por compartilhar conosco a sua experiência, é, daí na sua casa, com a sua família. E é muito bacana, porque a gente também pode mostrar isso para os pais, né, Dani? Que É é verdade. possível, que a gente é capaz de fazer também na nossa casa. Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por sua disponibilidade. Eu vou apresentá-la e depois a gente já pode começar com o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. A Daniele é mãe do Rafael Francisco, de 6 anos, tem uma filha neurotípica de 17 anos, moram em Foz do Iguaçu, no Paraná, e como a primeira filha foi neurotípica, quer dizer, com desenvolvimento normal, sem atrasos, tudo se deu muito naturalmente. E o Rafael só veio 10 anos depois, né, Dani? Isso. Aí ela começou a observar algumas dificuldades ali no desenvolvimento e ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 3 anos. E a partir Perfeito isso. daí, a Dani vem se dedicando à estimulação do Rafael, que hoje tem hoje 6 anos. Então, tem mais ou Isso, menos aí 3 anos que você está nessa luta, né, Dani? exato. São 3 anos. Mas sempre que a gente tá subindo aí os degrauzinhos. Graças a Deus. Sempre Isso. pra frente. E é isso que eu falo, assim, trabalhar, estimular pessoas dentro do transtorno do espectro autista é isso. É um processo, como você fala, são degraus. Às vezes a gente sobe 1, 2 e desce 2, 3, depois sobe de novo, porque a gente está trabalhando com questões do desenvolvimento, e é isso mesmo. E é bacana a gente estar aqui, a gente ter esse espaço para a gente trocar, para assim, uma família dar apoio para outra, uma família Muito dar importante. orientações para outra. Aqui nós Uhum. temos também alguns profissionais da educação, profissionais de outra área. Então, assim, sempre é bom trocar informações. E o objetivo do nosso espaço é justamente esse: compartilhar ao máximo informações a esse respeito. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu vou tirar os comentários só um pouquinho, para todo mundo ver como a Dani é linda. Quando eu falo que ela tem uma filha de Obrigada. 17 anos, parece que ela tem pouco mais de 17 anos. Pois é, obrigada, Mara, obrigada. Mas eu gosto assim, como você falou agora, o mais interessante, o mais legal é que a gente não pode guardar só para nós o que a gente sabe, o que está dando certo. Então é bom essa junção aí de profissionais, de pais, juntos. Isso aí que faz a grande diferença. Nós não somos ninguém sozinhos, né? A gente precisa sempre de um outro, um respaldo dos profissionais, e a gente vai aprendendo, aí chama outros pais, e é uma comunidade que sempre está crescendo, né? Eu falo que a nossa rede de apoio, ela é muito unida, e a gente vai se ajudando sempre. Ninguém quer ir sozinho, a gente está um levando o outro, né? Isso é muito bom. E é muito bom mesmo, principalmente porque às vezes a gente desanima um pouquinho, né, Dani? Ah, E isso é sim, normal de todo ser humano. Eu falo assim, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, que a verdade. gente pensou que fosse mais rápido, que fosse passar mais rápido, e aí já se vão mais de 4 meses e a gente meio que não tem uma perspectiva de quando é que a gente vai voltar. Então, isso tudo já é muito angustiante por si só, né? E aí, Verdade. às vezes, a gente se sente um pouco sozinho aí nessa lida em casa, com os filhos, nesse momento, e também com as demandas da escola, né? Quem tem filho na É escola. verdade. São muitas questões, né?
A gente achava que ia ser rápido, igual você falou, mas está demorando, e eu acredito que tem muitos pais que não tinham essa programação, assim, vamos dizer assim, essa rotina, que está tendo também que se adaptar a essa nova rotina, e também estão entrando mais com atividades com os filhos também. De certa forma foi bom para alguns pais, né, sentarem e olharem, vamos fazer, porque tem que fazer, né, então, no caso, tem coisas que vieram até para o bem, né, mas em geral está todo mundo muito cansado. É uma oportunidade de olhar para os filhos, porque naquela rotina louca que a gente tinha de correr para lá, para cá, relógio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levar os filhos, buscar. Muitas vezes você se perde nessa rotina louca, né, do dia a dia. E agora, por mais que a gente tenha uma rotina e tudo, mas pelo menos a maioria das pessoas, é claro, está no espaço físico doméstico. E aí, querendo ou não, eu tenho esse tempo para olhar o meu filho, para o meu filho me olhar, né? Com certeza. E é isso. E a Dani esteve aqui com a gente, dia 25 de junho, quase um mês. Dani. Verdade, já, né? E a Dani falou sobre a importância das brincadeiras. Então, se você perdeu e você gosta desse assunto e a gente acredita que as brincadeiras são importantíssimas justamente para a gente buscar esse desenvolvimento, a live está lá no meu canal do YouTube. Mais ou menos do dia 25, vai estar dia 26 ou 27 de junho. Tá lá, eu já vi. A live com a Dani, falando sobre brincadeiras. Hoje nós vamos falar sobre a organização e confecção de materiais estruturados. Aí tem gente que já me perguntou, Dani, o que é isso, estruturados? Por que você colocou esse nome? Então, é assim, a gente sempre fala dos materiais adaptados, é mais comum a gente ouvir, né? Materiais adaptados. Tá, vamos assim, começar um conceito bem rapidinho para a gente já entrar nos materiais, que eu separei bastante coisa aqui. Mas, materiais adaptados, ele seria assim, ele vai facilitar o acesso da criança, né? Ela vai trazer disponibilidade para aquela criança, para aquele jovem que está com dificuldades. Então, a gente precisa fazer algumas adequações. Aí, pode ser um monte de coisa, pode ser. Eu até separei aqui uma coisinha que eu acabei de fazer para o Rafa, ó. Ele tem muita dificuldade na escrita. Então, isso aqui é um material adaptado antes da gente entrar no estruturado. Aqui, esse é um lápis 8B. O lápis 8B é o mais forte que tem, né? A grafite mais forte. Porque a questão do Rafa é da escrita. Aqui, isso aqui é Durepox, ele tá mole ainda, ó. Mas eu fiz um pezinho de Durepox aqui para ele. Tem o mais grosso também, que esse geralmente a gente usa, mas esse aqui eu adorei. A TO me deu essa dica e falou, Dani, coloca um Durepox em cima. Então, essa semana eu vou tentar. Para pesar. Porque o problema do Rafa é o punho alto, ele tem um punho muito alto e a mãozinha pega muito levinha. Então, aqui a gente está juntando as duas coisas, o peso e o grafite, que é mais forte, né? Que ele tem que ver o que ele está arriscando. Isso aqui é uma adaptação. Eu usei isso aqui também é uma adaptação aqui. Só que para ele, no caso dele, não está na hora ainda de usar isso aqui. Porque o problema dele não é aqui, segurar aqui. É o peso, ele precisa dessa sustentação aqui. Então, agora a gente tira. Então, a gente precisa ter esse olhar, primeiro. O que a gente vai adaptar? Uma coisa bem legal também, ó. Isso aqui é uma adaptação. O caderno dele, né? O caderno eu tive que fazer, agora para ele fazer as tarefinhas, eu tive que fazer as linhas maiores, né? Em todo o caderno. Porque o Rafa ainda tem a letra. Do lado, Dani, que você fez as linhas? Não, caderno normal mesmo, ó. Normal. Isso, passei em todos eles para ele ir riscando. Então, para ele riscar mesmo. A gente faz outras atividades em outros locais, mas eu quero que ele... Você separou umas 3 linhas e marcou mais forte. Isso, ó. Aqui tá tudo pronto aqui, ó. Eu já fiz vários. Esse aqui é para ele se... Isso aqui é uma adaptação do caderno. Porque precisa, porque ele não tem vivência de escrever no caderno. Então, eu tô juntando esse aqui. A gente faz as outras folhinhas que eu já vou mostrar também. Mas isso aqui é uma adaptação. Eu até anotei ali. O que seria mais? Plano inclinado, qualquer coisa que você vai fazer para a criança, se você puder colocar de pé,
para ele estar escrevendo, uma lousinha, ou qualquer outra coisa que você possa fazer, colocar de pé também, porque eles têm essa questão visual, né? O rastreio visual deles é um pouco diferente também. Então, você tem que colocar de pé, você pode fazer a tesoura adaptada também, engrossador de lápis, tudo isso aqui é material adaptado. Então, são adaptações que a gente faz nos materiais. Deixa eu te perguntar da tesoura. Pode falar. Você que fez ou você comprou assim? Não, essa tesoura agora a gente acha fácil. Ainda bem, a gente acha da Faber-Castell, ó. Chama Vai e Vem. Antes era difícil. Nossa, eu fiquei pensando, eu vou ter que fazer uma, né? Eu já vi com um caninho, assim. Com... Isso! O pessoal faz um caninho, né? Aham. Agora tem essa aqui, você acha que qualquer papelaria. Nossa, eu comprei duas já com medo na época que não ia ter mais, mas agora tem em todo lugar. Então é fácil, porque para ele também é um desafio esse corte de tesoura, né? Então a gente está colocando no nosso cronograma. Todo dia cortar, todo dia amassar papel, todo dia pintar, porque isso é uma questão que a gente precisa estar correndo atrás. Estou aproveitando agora essa época da pandemia justamente para ver se essa escrita sai. Né? Então, nesse caso, foi até bom para mim, que ele tem mais um tempinho, né? Para se adequar na escola, que ele está na primeira série. Mas as questões, tudo isso aqui seria um material adaptado. Mas tá, e o material estruturado? O material estruturado, ele faz parte do material adaptado também, porque ele é uma adaptação de currículo, do que você queira ensinar para o seu filho. Então, você pega algumas numerais, por exemplo, que você quer ensinar ele, você vai passar isso de uma maneira fatiadinha, porque eles aprendem melhor assim, né? Em pequenas partes. E com toda aquela questão do início, meio e fim. E são várias coisas que a gente pode estar fazendo. Só que a criança, ela necessita que a gente tenha esse olhar de olhar primeiro onde está a dificuldade dela. Primeira coisa, o que a gente precisa fazer agora? A gente tem que tomar essa decisão. Ou a gente pode estar conversando com a professora, ou com a terapeuta, né? E aí ela vai passar também para nós. Se você não tem esse olhar ainda, é necessário que você saiba para você fazer certinho. Às vezes vai trabalhar o que não precisa, né? É complicado também. Inclusive, por exemplo, alguém está entrando agora na live. Nossa, peraí, que amanhã eu já vou colocar o peso no lápis, já vou colocar uma borracha na tesoura, vou comprar tesoura. E o filho não precisa. Então, a Dani está falando uma coisa muito importante. Você precisa ver se o seu filho tem a necessidade. Porque senão você vai adaptar e ele não necessita dessa adaptação. Aí, o que acontece? Você atrapalha o desenvolvimento natural dele. Você pensa que está ajudando e não está. É aquela história da borboleta. Não sei se você conhece. Não. A borboleta, quando sai do casulo, ela precisa fazer muita força para poder quebrar o casulo para ela sair voando. Aí uma pessoa falou assim, não, coitada da borboleta, eu preciso ajudar a borboleta, que ela está fazendo muita força. Aí o que a pessoa fez? Ela quebrou o casulo e a borboleta saiu. Só que morreu em seguida. Por quê? Porque ela precisa exatamente daquela força. Fazer tudo aquilo. Aquele exercício para a asa ficar forte. E muitas vezes, nós, professores, eu falo não só os pais, nós, professores, damos ajuda além do necessário. Sim. Os mediadores tem que saber adequar. Ficam ali ajudando além do necessário. Então, a sua fala foi importantíssima. Vamos lá. A gente precisa. Deixa eu só pegar uma coisinha que eu quero mostrar rapidinho aqui, Mara. Era aí que eu esqueci. Sim, joia. E aí, gente, vocês vejam bem. A Dani mostrando o material que ela faz lá. Vou colocar aqui em cima porque minha mesa tá... As atividades que ela tem lá na casa dela. A minha mesa tá cheia de coisa aqui. Isso. Então, eu quero só falar mais uma coisinha. Os materiais e atividades estruturadas, então, são ferramentas que a gente vai usar ao nosso favor. Então, eu sempre costumo dizer, minhas amigas aí, todas têm a Nath, tá aí, eu já vi algumas ali. Mãe de autistas. O que não pode faltar na casa da mãe de autista, né? Não pode faltar tinta guache, palito de picolé,
caixa de ovo, né? Rolinho, esses rolinhos assim, ó, a gente faz tanta coisa com esses rolinhos. Rolinho de papel higiênico, de papel higiênico. De papel toalha. Então a gente precisa ter essas coisinhas aí. A gente vai guardando tampinha e a gente precisa tá fazendo esses arranjos aí. E é só ter um pouquinho de organização. Então eu queria mostrar algumas coisas. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas aí eu vou mostrando. Pode mostrar. Devagar. Eu vou pedir para você mostrar bem pertinho da tela. Sim, eu vou colocar para ver se a gente consegue. Aí as pessoas podem ver direitinho. Tá. Pode seguir. Eu vou começar com esse de motricidade fina, porque esse é como que fala? É a menina dos olhos nossos, né? Das mães autistas, dos autistas. Além da fala, a gente sempre está procurando trabalhar a motricidade fina, né? Então aqui eu trouxe para a gente desenvolver o movimento de pinça da criança. Isso aqui, gente, ó, é pegador de salada mesmo, normal, ó. Tá vendo? Pegador de salada. Isso daqui é um outro pegador de salada mais forte, mais firme. Então ele é mais difícil um pouquinho, ó, de você usar. E aqui tá o maravilhoso feito de prendedor de roupa mesmo, ó. Você vai ter que ensinar. Ensina aí pra gente. Esse daqui são 2 palitinhos de picolé, ó. Você pega 2 palitinhos de picolé, né? E você vai colar com a cola quente aqui, ó. No do lado. pregador de roupa. Você vai colar na parte que você aperta mesmo e vai ficar assim, ó. E aí, você pode usar várias coisas para a criança estar pegando, né? Isso daqui, por exemplo, todo mundo pensa, isso aqui é pomponzinho, né, de lã. Não. Isso aqui é massinha de modelar que endureceu, ó. Eu deixei elas endurecer de propósito. E aí elas estão aqui, para o Rafa pegar. Dá para fazer pescaria de tampinha numa tigela de água. Ele vai pegar as tampinhas. Ali você pode trabalhar cores. Pega só as azuis, pega só as vermelhas. Pode né? classificar, pode contar. Classificação, pareamento. Ou a gente usa essas aqui mesmo. Essas bolinhas eu uso para tanta coisa, para muita coisa. E é feito de massinha de modelar. Pode ser essas massinhas de modelar que já tá durinha, mesmo que já não serve para nada. Você faz um monte de bolinha, deixa elas secarem. E aí elas vão secar e você guarda. O segredo também é guardar tudo, né? Longe da vista deles. Porque senão já era, né? O que mais? Então, esses aqui também é muito legal, ó. O que é isso aqui? Cordão de sapato, ó. Cordão de tênis, né? Cordão de cadarço de tênis. A gente pode fazer tanta coisa que isso daqui, alinhavo, essas questões de coordenação do manual, você pode trabalhar. Isso aqui é canudinho. Canudinho de milkshake, que é um pouco mais grosso, mas você pode usar o canudinho normal. Aí, o que acontece? Aí que vai a parte que a gente tem que cuidar do planejamento da atividade. Quando a gente faz, de repente você deixa solto assim, a criança não consegue pegar ainda. Então, eu sempre costumo fazer assim, quem já me acompanha nos stories sabe, eu amarro uma ponta dele dentro de uma cesta. Aí eu coloco os macarrõezinhos aqui dentro da cestinha. Deixa eu tirar esses aqui. Porque aí, se cair, não vai cair no chão, vai ficar tudo na mão. Eu coloco a quantidade certinha que eu quero que o Rafa coloque. Então, vamos começar com quanto? Só com 5. Então, 5 canudinhos só. E aí eu deixo aqui. Amarro. O que você está falando é isso também. Porque muitas vezes a pessoa coloca um monte. E aí a criança desanima. Então, assim, tem criança que você vai começar com 2 canudinhos só e com cordão menor. Pequenininho. Esse tá bem grande mesmo. Você vai aumentando esse cordão e você vai aumentando a quantidade, né? Isso. Senão, na hora que ele vê o cadastro, ele já não quer fugir, né? Tudo de pequenininho que a gente começa. Então, eu já coloco espalhadinho aqui, ó. Pode ser macarrão também, você pode colorir macarrão para ficar mais bonitinho. Coloca aqui dentro. Se cair, vai cair aqui dentro ele pega. Ó, eu amarrei a pontinha aqui nessa cestinha. Essa cestinha aqui serve para um monte de coisa. Tem várias dessas aqui. E aí, essa mesma atividade, você pode fazer com o palito de churrasco. Aonde que tá meu palito de churrasco? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, que legal. Tá vendo? Coisa simples que a gente pode fazer, né? Isso aqui é uma base de isopor. Sempre quando tem alguém que compra alguma coisa, eu guardo em isopor. Esse aqui já foi pra guerra e voltou já várias vezes, ó. Esse aqui já tá sem condições, mas eu uso. Aí a gente vai espetar aqui
e vai fazer a mesma atividade, né? Esse aqui é bem simples, esse aqui é o carro-chefe. Todas as mães começam por essa atividade aqui quase, né? Esses dias a gente postou uma aqui da Tassiane. Tassiane fez o filho dela. Isso aqui E aí você pode também colorir. Vamos supor, a gente coloca 3 palitinhos aqui. Eu vou colorir de tinta guache amarelo, e aqui azul e aqui verde. Aí eu vou pegar canudinho ou os macarrões pintados da mesma cor. Aí a criança vai parear, vai colocar no amarelinho, vai colocar o amarelo, no azul e vai fazendo pareamento. Isso aqui é muito legal. Para começar a atividade, para quem não tem rotina ainda, comece devagarinho, só com um, depois coloca o outro e vai fazendo a adequação. É assim que a gente começa. Também, Dani, que dá para fazer com esse é seriação. Você já deixa um pronto com as cores, e aí deixa um outro para ele parear cor por cor e fazer igual também. Já isso é muito legal. Então, cada dia você, vamos dizer, você trabalha mais ou menos as mesmas atividades, mas de uma forma diferenciada. Exato, a gente vai mudando para não enjoar. Claro que tem algumas que a gente precisa repetir, porque repetir faz parte do processo da aprendizagem do autista, ele precisa, mas a gente pode também dar uma variadinha dentro, né, da mesma atividade. Olha que legal esse daqui também, ó. Esse aqui eu fiz com rolinho de papel higiênico também. Aqui eu troco os números, né? Deixa eu descer aqui para vocês. Aqui eu peço a quantidade, para ele colocar as quantidades aqui. Coloca 5, 9, 3, aí eu vou trocando, tá? Aí eu tiro, isso aqui eu faço na hora, decido o que eu vou fazer na hora e faço. E sempre eu costumo fazer assim, ó, deixar uma base para tudo. Porque isso aqui é a segurança da criança também. Não é uma coisa que vai ficar dançando em cima da mesa. E às vezes, muitas vezes, eu ainda coloco uma fita aqui embaixo para deixar fixo na mesa, para não ter aquele... Porque às vezes uma dançadinha assim, ele não quer fazer mais. Nossas crianças são assim. E tem uma criança um pouco mais agitada que, sem querer, ela bate o braço, cai, aí ela já não quer voltar mais para a atividade. Sim. Isso que a gente tem que deixar bem firme e também a quantidade certa, né? Para a gente não precisar ir buscar mais, ou então para não precisar ficar tirando no meio da atividade, né? É perfeito. Até as atividades de percepção visual e de funções executivas que a gente fala, que é tão importante. Às vezes, por exemplo, aqui, deixa eu pegar uns 2 modelinhos aqui para vocês. Ó, 3 modelos. Esse aqui são pecinhas do Rafa mesmo, ó. É pecinha que eu tirei numa cartolina branca a foto. Ficou meio cinza, mas a cartolina era branca. Peguei as pecinhas que ele brinca mesmo, né? E posicionei aqui. Fiz várias, né? Aí eu pego lá as pecinhas e peço para ele fazer igual que tá aqui. Só que você não pode deixar deitado na mesa. Então é legal você apoiar sempre alguma coisa. Eu fiz um negocinho aqui com ovo também, ó. Isso aqui é uma madeirinha. Ó, aí fica de pé aqui para ele ver. Aí aqui eu deixo as pecinhas na frente. Essa daí é ótima, hein? Deixa eu ver de novo essa caixa aí. Eu gostei, foi na caixa. Pois é, ó, é uma caixa de ovo, eu colei com cola quente, né? Cola quente é tudo na nossa vida. Olha, e aqui, que legal. Eu coloquei um papel mais que chama atenção, né? E para centralizar. Isso aqui eu vou usar para um monte de coisa, vocês vão ver que eu vou usar muito, isso eu fiz hoje. Aí aqui, ó, coloco a pecinha, aí eu colo com uma fita crepe aqui atrás, e aí eu pego os fósforos, ele vai fazer o 9 de fósforo também. Ou a gente pode usar também flechinhas, ó. As setinhas para essa direção, para outra direção. E cadê essas flechinhas? Fiz de EVA também. Bem simplesinho, ó. EVA também é maravilhoso, né? Aqui, ó, as flechinhas, ó. Uma caixinha cheia de flechinhas. Aí então, eu deixo... na mesma posição, na mesma Isso. Cor. Já vai fazendo a questão das noções espaciais, né? E percepção visual. Tá trabalhando ali a função executiva, que isso é tão legal, tão importante, né? Mas o que mais de percepção? Tem bastante coisa aqui. Eu quero ver se eu não esqueço de tudo. Ah, olha só que legal esse, Mara. Esse eu misturei. Eu misturei palito de picolé. Esse eu desenhei meio estranho, tá? Não levem a... Isso aqui eu fiz meio rapidinho. Mas, ó, esse aqui, qual é a ideia? É que ele faça também aqui nessa base. Ó, vou deixar aqui. Hoje eu fiz isso nos stories com ele. Que ele pegue
os palitinhos, aí eu vou deixar bem certinho num prato. A quantidade que tem ali é mais ou menos parecida. Não vou encher de coisa dentro do pratinho. Coloco dentro de um pratinho ou dentro de uma tampinha mesmo, dos potes que eu guardo as coisas de sorvete. E ali você deixa o EVA, vários, né? Aí coloca aqui tudo que ele vai usar mais ou menos. Coloca uns a mais, mas pouca coisa, só para dar para usar ali o cognitivo. No começo você vai, de repente você coloca só as peças mesmo que estão ali. Só aquelas, você não vai colocar nada. Tipo assim, só com 2, aí depois isso. com 3. Vai Isso. aumentando a dificuldade. Devagar se vai ao longe. E aí você vai colocando. Aí tem algumas coisas mais simples também. Você pode começar também, por exemplo, com um quadradinho só assim de caixa de fósforo. Ou começa com uma coisinha mais simples, só com uma pecinha. Mas isso tudo é a mesma atividade. Vocês viram que é a mesma atividade, só que muda o material. E a gente sempre vai usar um apoio que vai chamar bastante atenção dele aqui, né? Eu acho muito, muito legal fazer isso daqui. É importante essas atividades, gente, que elas são, assim, preparação para a leitura e para a escrita. Exato, exato. O que isso tem a ver com a alfabetização? Tem tudo. Você já está preparando esse cérebro para reconhecer essas letras que estão de várias posições, né? Várias direções. E se a gente juntar letras numa certa sequência igual, a gente forma sempre a mesma palavra. Sim, na hora sim. que ele precisar copiar lá do quadro, né? Então, assim, serve para a gente trabalhar muita Nossa, coisa também. Né? Muita coisa. Eu me lembrei agora de outra coisa que é muito importante para essa pega trípode que a gente sempre quer para criança que tem dificuldade, né? A gente pega aqui o palitinho, os palitos de dente, né? Eu vou colocar aqui, eu vou usar o nossa maravilhosa base de isopor. Aí você coloca aqui, né? E traz essas borrachinhas aqui, ó. Pega um pouquinho, não vai deixar muito. Pega 5, 4, 3, para ele esticar e colocar várias aqui. Você pode colocar vários parzinhos aqui. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Para ele completar 2 liguinhas. 2 nessa, 2 nessa, 2 nessa. Ele tá fazendo essa força aqui na hora que ele vai esticar. Ele pega, né? E faz todo esse movimento fininho. Além da coordenação motora fina, a força que ele precisa. A força. Isso. Depois que ele tirou, aí você, vamos guardar? Então, em vez de você dar para ele guardar aqui, você fecha, né? O teu palitinho e faz ele guardar no furinho. Tudo no furinho. Ah, agora terminou. Vamos, começou, tem meio, início, meio e fim. Muito importante. Por isso que é legal fazer pouquinho, começar bem de pouquinho. Hoje em dia eu já aumento mais, né? O limite, eu até faço 3, 4, 5. Mas no início era só uma coisinha de nada. Eu comecei... a coordenação do Rafael foi ampliando. E assim é do nosso filho, do nosso aluno. A gente começa pouquinho, aí vai aumentando, né? Para esticar essa tolerância também. Não, eles realmente, na verdade, eles não querem nem sentar para fazer no início, né? A gente tem toda aquela questão. Então tem que ser, você pode trazer elementos coloridos, né? Sempre. Eu lembro que a primeira coisa que o Rafael, que eu fiz estruturado assim com o Rafa, foi com esse aqui, e ele pegou rolha de vinho. Eu pedi para todo mundo juntar para mim, e aí eu peguei rolha de vinho para ele fazer. Foi uma das primeiras que ele fez. Aí depois ele já entendeu. Ah, tá, eu vou fazer isso aqui, vai terminar, né? Depois acabou. Então, eu já sei que tem início, meio e fim. Aí eu vou brincar. É legal também estruturar uma tenda, né, Dani? Precisa. Fazer um combinado. Ele se esforçou muito, mas daqui a pouco ele vai fazer uma coisa que ele gosta. Exato. Eu já vou falando, ó, só tem mais uma. Tem só mais uma e a gente vai acabar aqui, tá? E aí ele já sabe, ele já tem essa previsibilidade. Mas hoje ele tá com 6 anos, a gente começou com 3. Então é um caminho que a gente vai seguindo. As mães às vezes falam, mas ele não faz. Então faça um pouquinho só no dia e depois faça uma tarde. E tá bom, amanhã ele vai ver que ele conseguiu fazer de novo e depois da manhã, aí você vai aumentando. É uma coisa gradativa, né? Não adianta a gente querer, assim, muita coisa. Não, deixa eu ver. Se a gente colocar muita coisa, a gente perde a criança. Perde. Ele não querer mesmo. Aí você vai ser muito desgastante, você vai demandar muito mais esforço para conseguir trazê-lo.
Então vamos É começar verdade. na brincadeira. Olha aqui, a mamãe vai colocar um e você vai colocar o outro. Vamos É. lá. Então, nessa brincadeira. E aí vamos ampliando, aumentando a cada dia para essa tolerância dele ir aumentando também. E ele saber, ó, eu vou terminar essa atividade com a mamãe, mas daqui a pouco eu vou brincar. Daqui a pouco eu vou assistir o meu filme. Tem que ter, exato. Tem que ter essa previsibilidade. Está dentro do material estruturado, é uma das origens, é isso. Tem que ter o início, meio e fim, e a criança ter essa ideia que ela precisa completar. Essa questão que eu falei da gente adaptar para não dançar o papel é muito importante. Quando eu vou fazer, o Rafa não gosta de pintar. Quando eu coloco ele para pintar alguma coisa, eu sempre prendo bem, sempre coloco uma base sólida, né, para não sair, porque isso aqui pode desregular e a gente tem que tentar fazer com que ele não erre. Que fique tudo lindo. Não, né? e se o papel sair da base, aí ele desanima. Desanima. Então tem que estar firme. Então agora, por exemplo, ele não gosta de pintar. Eu só tô dando lápis, giz pastel, que é aquele que solta bastante cera mesmo. Então ele só dá uma encostadinha e já risca. Não posso colocar lápis de cor ainda para ele, porque ele não tem muita força, não sai nada, ele não vê nada, e aí ele fala, não tô gostando de fazer isso aqui. Então a gente tem que ficar de olho como que faz, né? E eu queria mostrar outras coisas aqui para vocês, bem legal, que eu acho bem interessante nessa fase de alfabetização, que eu fiz as letrinhas móveis. Como ele não escreve só com sombreado embaixo, a gente usa muito letrinhas móveis. Olha que bonitinho que eu fiz, ó. Nossa, isso aqui... papel higiênico, a base? Um monte de rolinho de... eu vou virar mais um pouquinho, vai cair. Mas é um monte de papel higiênico, uma base de papelão, ó. E aí aqui eu coloquei. Essas letrinhas eu fiz no Word mesmo. E aí eu coloquei, colei num papel cartão azul, né? As consoantes e as vogais no papel vermelho. Seguindo aquela linha da Montessori, né? Que fala que usa as vogais para dar uma organização na criança. Ele sempre vai olhar e vai ver. Então eu tô seguindo esse padrão. Sempre tô colocando vermelho, mas isso daí é coisa minha. Não precisam também. Às vezes é que eu tenho essa mania de colocar tudo no Montessori, que eu acho muito legal. Eu gosto. Mas o ideal é isso aqui, ó. Ele não tá escrevendo? Não tá. Mas ele não vai deixar de aprender, porque ele vai fazer com as letrinhas móveis, né? Então, quando ele for fazer as letrinhas, de novo, eu vou usar o quê? A mesma base. Vou colocar a palavrinha aqui, vou prender com o prendedorzinho, e ali ele vai fazendo ali embaixo certinho. Então, essa previsibilidade é legal. Ele sabe que tá aqui, ele pega, aqui ele constrói. E aí as coisas vão saindo do lugar. Isso que é estruturar, né? A atividade. Muito importante. Semana passada... gente, vocês não vão começar com todas as letras do alfabeto. Não, tem que ser bem devagar. Aos poucos, geralmente a gente começa com as vogais, porque as vogais têm o som, né? A letra tem o mesmo nome do som. Sim. As vogais são o começo de tudo. Eu fiz essas aqui de lixa também, ó. Sabe a lixa de construção? Ó. Isso aqui eu trabalhei, foi uma das primeiras coisas de alfabetização que eu fiz pro Rafa. É de lixa mesmo. Aí tem o A, E, I, O, U aqui. Agora que você falou, eu me lembrei que eu tenho esse daqui. Eu nem uso mais, porque esse aqui ele já passou já. Mas, ó que legal também. Tampinha de leite. Todo mundo tem caixinha de leite em casa. Eu acho que eu fiz isso daí semana passada. Muita gente gostou. E eu tinha um monte dessas tampinhas de leite em casa, né? Aí eu fiz uma basezinha também, ó. Eu colei várias aqui. É desse lado, perdão. Ó. Só que aqui a gente vai fazer várias coisas, ó, Mara. Eu vou trabalhar tanto o pareamento das formas, né? Que eu tenho vários cartõezinhos desses que eu fiz. Com 4, com 2. Aí vai até o 8. Ele não chegou a fazer essas com 8 ainda. Ainda tá começando desses pequenininhos. E aí, a gente coloca o restante aqui dentro, ó. Caixinha de ovo. Sim. Bem arrumadinho para ele olhar, né? Você pode dar pista no começo. Ele olha ali e fala, olha, como a gente vai começar com qual? Vamos começar ali com o quadrado vermelho. Então, vai dando pista. Lá na caixa de vai procurar o quadrado vermelho. Tudo pertinho também. Essa mesma atividade a gente pode fazer no processo de alfabetização também.
Só que eu guardei aqui, ó, guardo tudo em pote de sorvete, porque senão eu me perco, é muita coisa, né? Senão a gente fica doida com esses materiais. Coloca o nome também. Isso é muito Coloco, ó. importante para os pais. Isso. Aham. Porque você não vai Sempre. precisar abrir todas os potinhos para saber o que tem dentro. Tem vários. Nossa, o que eu mais tenho, ó, percepção visual, tem vários. Tem um armário lá bem organizadinho. Se eu não fizer isso, gente, eu não consigo no outro dia planejar o que eu vou fazer. Porque aí você mistura tudo. Você tem que fazer, no momento que você terminou de fazer, você joga aqui numa dessas Tupperware grandona, coloca tudo ali. Mas depois você já guarda cada um na sua casinha, porque senão depois você não consegue nem planejar para outro dia. Que é difícil, né? Na hora de catar tudo. A dica então, é essa, você coloca o nome lá nas caixas, nos potes, né? Todos eu deixo assim, bem certinho. Bem certinho. E aí eu fiz das letras também, ó. Tem as letrinhas aqui, ó, do alfabeto todas. Eu colei elas com cola quente, passei uma... Isso aqui é tudo de caixa de leite. Aí, quando eu vou querer que ele construa a palavrinha, eu vou colocar elas lá na caixa de ovo também. Distribuída na direção A, B, C, tudo certinho. Tá? Para ele também ter essa pista visual que vai ajudar ele. Para também ter essa questão da estrutura. Sempre a gente tem que fazer isso. Isso é o segredo para ele executar. Eu acho que isso que faz a diferença nessas atividades, né? Estruturadas. O que mais que eu queria mostrar? Ah, olha só que legal. Quem não tem, as mães ficam doidas, né? Com tanto de pregador que tem. Esse eu achei ontem no mercado, não conhecia. Achei. Mas você pode fazer com vários, a criança fazer atividade. Começar por aqui. Você pode colocar com cores, né? Várias coisas assim. Aqui tem vários. Olha que diferente, ó. Esse é bem molinho. Esse é mais durinho. Esse é mais difícil. E esse aqui é bem difícil, ó. Esses aqui, ó. Esse tem que ter bastante força. Você pode dar um de cada para ele colocar. Essa força, gente. Se eu soubesse disso quando o Rafa tinha seus 2 anos, hoje ele tava, ó. Mas a gente tá correndo atrás, né? Sim, a gente vai correndo atrás. Eu sempre falo, a gente não pode chorar pelo tempo que passou. A gente não. A partir de agora, e vamos lá. Isso mesmo. A gente tem que seguir. Eu vou fazer um dado, ó. Hoje eu quase que deu tempo de fazer, mas hoje não estava meio sem tempo. É uma caixinha de leite também, ó. Eu vou fechar ela aqui, né? Vou fechar ela e vou fazer um dado. Aí esses adesivinhos que acha nas papelarias, eu vou pintar, vou colocar o papel branco aqui, sulfite desse lado, desse. E vou fazer um dado para ele jogar, procurar os números, alguma coisa assim. Então a caixa de leite também dá para fazer várias coisas. O dado, você pode... Aqui... Você pode falar, Mária, perdão. Não, aqui perdão. A Fabiola já deu uma dica de fazer um dado com rolinho de papel higiênico. Oh, que legal! Isso é legal também. Você corta, dobra assim e faz com papel. Só que fica menor do que a caixa, né? Ó, você pode fazer tanta coisa com dado. Você pode colocar vogais aqui, por exemplo, e pedir para a criança pegar um brinquedo com a letra A, pegar um bichinho com a letra A, letra E. Ou você pode colocar emojis, recorta esses emojis abaixo da internet, recorta, põe aqui, faz ele jogar e o que sair ele tem que fazer a mesma expressão facial. Nossa, dá para fazer tanta coisa com dado, né? Mas eu vou usar para matemática, porque no caso dele agora eu tô tendo que rebolar para adaptar as tarefinhas da escola de matemática. Se você, por exemplo, fizer 2 dados, aí você pode já dar a adição para ele juntar. Isso, isso mesmo. Mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que se você quiser ler os comentários, eu não... eu tem vou mais abrir, então, porque assim, eu não queria abrir para todo mundo ver, porque aí o pessoal fica reclamando. Gente, se vocês quiserem fazer comentários agora, a gente vai deixar uns minutinhos abertos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí eu vou só aproveitar, Dani, e vou falar que amanhã a live vai ser comigo mesma, amanhã, e nós vamos falar sobre os desafios desse tempo de quarentena em casa. Aí a gente vai conversar sobre isso. E aí eu tô pedindo para vocês enviarem as perguntas para o meu direct. Ah, que legal! Para as minhas redes sociais, para a gente conversar
sobre alguma dúvida. Oi, Dani, todo mundo falando, só os fãs, né? Minhas queridas. Martins, Jesse, Maria Mãe de Três, Luana, Maria Fabiana, Fátima. Olha que legal, Juju, Cristina. Muito bom, gente. Podemos agora voltar? Vocês querem? Vamos. Quantas atividades você faz por dia, Dani? A Dani. Quantas atividades? Ó, eu faço, não tem uma quantidade, eu tenho umas coisas que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, esse mês eu decidi que mês de julho, todos os dias o Rafa vai recortar, vai trabalhar com massinha de modelar e vai desenhar, todo santo dia. Eu vou trabalhar o fino, na mesma frequência que eu trabalho a linguagem, que é outra questão que a gente está tentando fazer. Então, eu vou jogando conforme o dia. Quanto tempo por dia? Eu faço assim, conforme o humorzinho dele de manhã, eu faço um pouquinho, eu faço umas 5 atividades de manhã ou 4. Aí eu combino o seguinte, vamos fazer 5 atividades agora, filho. Depois a mamãe vai abrir a porta, você vai andar de bicicleta lá fora, vai brincar lá fora. Depois que ele volta para dentro aqui de casa, ele quer às vezes assistir alguma coisa, aí eu faço um outro combinado, eu pego lá mais alguma atividade, mas faz esse aqui, que é essa atividade, que aí a gente já vai fazer. E aí a gente vai fazendo aquele equilíbrio. De tarde eu faço mais, geralmente atividade sensorial de tarde, deixo a alfabetização para no final do dia. Mas eu não faço à noite, 5 horas da tarde em diante eu também não faço, é só coisa mais light assim. Mas não tem uma quantidade certa, não tem. Depende conforme do dia, depende da resposta dele. Né? O que eu sempre faço é separar de noite tudo numa caixa dessas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se não vai cair tudo. Nessa aqui, ó, grandona, que fica lá em cima do meu armário, essas caixas aqui. Aqui eu deixo já tudo separado. Novo, Dani, que mostro. Comentários. Tá. Aqui, ó. Essas caixas de plástico mesmo, grandona, parece uma bandeja, né? Uhum. E aqui eu coloco tudo aqui. Aí eu coloco os pregadores, deixo tudo aqui. Aí eu vou vendo, eu vou pegando, porque eu já separei. Porque se eu deixar para ir lá no armário, ver nas cartinhas, abrir os potinhos e olhar o que eu vou fazer, já era. Aí eu já deixo também sempre pronto, ó, as atividades dele que eu quero que ele pinta agora, sempre passado cola em volta, para ele não passar o limite. Tudo eu já deixo pronto, faço assim na semana, eu faço um monte e guardo, né? Aí, não sei se dá para ver, mas ela tem cola aqui, ó. Você usa dá para ver, né? Colorida? Nesse caso eu usei a tenaz mesmo, mas posso colocar colorida também, tá? Para ele já pintar. Fazia muito isso para um estudante legal, né? cego meu. Para ele colocava uma mão para ele ver o limite, e com a outra ele vinha pintado. Estão pedindo, Dani, só para você repetir de novo aquela atividade com os palitos de churrasco. Sim, essa bem... tá, aqui, ó. Uma base de isopor. Esse aqui tá bem furado, então eu tenho que achar o lugar certo aqui. Então a gente coloca, pode ser tanto o canudinho, como macarrão colorido também. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu fui tirando do meu caminho, e o Rafael passou aqui também. Deixa eu ver onde que tá. Achei. Aqui, ó. Então aqui a gente faz. Pode colocar o canudinho aqui no palitinho de churrasco. Se você não tiver base de isopor, pega uma massinha de modelar também. Faz uma bolota de massinha de modelar e coloca. Até macarrão. Sabe macarrão? Se você não tiver esse aqui, o de churrasco, você pode colocar o macarrão mesmo, espaguete, bem fincado assim numa massinha de modelar, já funciona, dá o mesmo efeito. E aí você pode colocar ou macarrão ou o canudinho. Canudinho e macarrão serve para um monte de coisa. Para um monte de coisa. A dica da Dani é guardar tudo. Guarda tudo. Vai guardando meio que separadinho, ó. Tudo nesses potinhos assim, ó. A minha mãe manda umas coisas para mim comer, eu nunca mais devolvo para ela. Os potinhos. Fica tudo aqui. E aí você vai fazendo. Sabe uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é muito legal? E no meu Pinterest tem lá para imprimir, se vocês quiserem, tá? Tá lá para vocês. É fazer sequência de cena. Lógico, temporal. Isso aqui é bem interessante também. Ó,
Eu não tenho, gente, eu não tenho plastificadora e não uso velcro. É tudo assim, made in Baratex mesmo, tá? Eu uso sempre fita crepe, umas fita boa, então ela fica bem coladinha. Para a criança colocar. Isso aqui é uma pista, né? Para ela saber 1, 2, 3. E aí ela vai colocar essa sequência de cena aqui. Isso aqui ajuda tanto no cognitivo quanto na linguagem também. Você pode treinar frases, né, com ela. Então, olha, eu tenho uma caixa só disso aqui, ó. Sequência de cenas. Quase todo dia a gente faz. E às vezes eu dou uma bem de metidinha, que eu quero explorar bastante ele. Caiu meu microfone aqui. Aí eu pego o quê? Eu faço... Sempre eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui o que que é? É uma cartolina bem forte. Ah, isso aqui é uma atividade também, ó. Com as setinhas, ó. Desenhei as carinhas. E aí ele coloca a seta para cima, para baixo, conforme a carinha tá usando. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essas bases aqui. Com isso aqui, ele é feito... Eu plastifiquei com fita larga mesmo, fita transparente. Aí eu coloco aqui as figuras que eu quero treinar a linguagem com ele. Meu Deus, gente, eu tenho tanta coisa que, olha... Vamos fingir, faz de conta que é essa de linguagem. Vai precisar de outra live. Vai, é porque é difícil mostrar assim dessa posição para vocês. Mas vamos supor aqui, ó. Eu pego várias sequências. Eu pego a sequência do ovo, né? Deixa eu ver se vai colar. Eu pego a sequência dos cavalinhos, da maçã, várias. Eu coloco aqui várias aqui. Aí eu falo para ele escolher o que tem aqui para ele ir tirando. Isso é muito importante também, porque você está treinando o tato da criança, né? A linguagem. Você fala, pega para mim o ovo, e você tira. E por que que é tão importante a gente colar e deixar numa base clara, limpa, para que ele veja realmente? Ó, eu sempre coloco em volta uma cartolina bem colorida, não sei se vocês estão vendo, ó, bem colorida, e a base bem branca, para ele ver rapidinho, porque eles têm essa questão, não pode ter muita poluição, né? Para eles. Então fica tudo muito fácil. E aqui eu coloco vários. Eu coloco animais, coloco frutas, coloco objetos. Aí eu falo, para que serve? Pega esse para mim. Eu vou mudando as perguntas. Então é bem legal. Eu faço muito. Então isso aqui é uma coisinha simples, ó. Você guarda isso daqui e vai precisar das cartinhas. Aí vai juntando, devagarinho você vai fazendo. Você pega no Google Imagens, né? Na internet. Sim. Print, sim. Pega de revista velha, aí o importante dá tanta coisa. Durinho, né? Para ele poder tem que ser. E precisa, assim, e tudo... Não deixa rasgar, viu? Porque não. às vezes, na hora que ele puxar, se rasgar, alguns podem se desestabilizar. Exato. Por isso é importante você deixar no material resistente, num plástico, porque na hora que ele puxar, tem que vir inteiro. Né? Tudo, é verdade. As linguagens estão aqui, Mara, só que tá muito difícil para mim pegar para vocês. Mas ficam tudo aqui, ó. Isso daí é devagar. Toda vez que eu recebo, por exemplo, eu tô sem impressora. Eu vou lá e o rapaz fala, nossa, essa moça, ela tem hiperfoco em imprimir as coisas. Mas eu sempre estou imprimindo alguma coisa, né? Quando eu vou lá pro centro, aí eu imprimo. E aí, a gente sempre tem que organizar. Eu deixo tudo assim em plástico, ó. Tudo guardado certinho. E as imagens, tudo guardado também nesses saquinhos. Agora, eu sempre falo assim, Dani, mas por que você não usa plastificadora? Eu uso esse aqui, ó. Essas pastinhas em L. Sabe essas pastinhas L? Não sei se dá para vocês verem aí. Ela custa R$1,20. R$1,20. Você coloca a tarefinha aqui e a criança faz com a caneta de quadro branco e você apaga. Então eu não gasto com plastificadora, por isso que eu não faço. O pessoal pergunta bastante para mim também. Então eu não gasto, eu faço várias ou eu uso essa pasta aqui, a pasta catálogo, aquela que a gente tinha de papel de carta antigamente. E aí aqui eu coloco todas as atividades aqui também, ó, para ele ir fazendo. Aí esse aqui tem várias coisas, gente. Várias. Eu podia ficar até amanhã mostrando. Mas tem tanta coisa, é difícil pegar assim. Ó, esse aqui é muito legal. Todo mundo fala, gente, mas isso é tão simples. É simples, mas, gente, é facinho. Ó, é só risquinho. Ó, direção, risco para baixo, risco para o lado e a cruz, né? Fiz no papel sulfite mesmo e passei a fluorescente para chamar a atenção. Do outro lado. Passa por cima. Aqui eu não apaguei, pode ver que eu não apaguei. Aí aqui desse lado e virou um X.
Isso aqui fez toda a diferença pro Rafa. Agora ele tá melhorando muito. Então eu faço praticamente todo dia esse traçado simples. E eu ficava lá me matando para ele fazer todo o grafomotor. Para ele ainda é muito complicado. Então a gente está nesse aqui e tá indo para aquele lá. E a gente vai adaptando. Eu vi assim, muitas atividades. Eu até quero combinar com você para uma próxima. Vamos dizer assim, a gente para as próximas, porque pelo que eu tô vendo, você tem um arsenal de materiais. Sim, muito. Então, eu estou pensando aqui que a gente poderia organizar, por exemplo, materiais para desenvolver a coordenação motora. Ótimo. A oralidade, porque eu vi que você tem muita coisa. Muito. E, assim, é importante falar que a gente tem tipo uma sequência também na oralidade. Não é Exato. que a gente passa cheio de imagens e colocando para o menino e falando, e ele vai falar da noite para o dia. Tem toda uma sequência. Tem uma sequência. Se você topar, eu gostaria que fosse a próxima agora, a gente falar. Sim, podemos fazer. Coisa relacionada ao desenvolvimento da linguagem. Relacionado a esses materiais que você tem. Porque a gente vamos dizer assim, chama as pessoas para um foco. E fica naquele foco, né? Isso. Acho legal, Mara. Que a gente vai trabalhar. Porque senão fica muito espalhado. E tem bastante coisa. E tem umas coisinhas assim, umas coisas assim que a gente começa e que a gente tem que seguir. E aí a gente pode falar assim, vai ser bem legal. Aí tem bastante coisa para mostrar. Porque assim, a gente tem, principalmente na questão da fala, eu vejo assim, eu estou recebendo muitas perguntas em relação à fala que não vem, a ecolalia, a gente já convidou alguns fonoaudiólogos, ainda vamos ter mais, falamos já de comunicação alternativa, mas eu sinto que ainda é recorrente. Ó, a Leila está pedindo a sequência da linguagem. Então, ótimo. Leila, a gente vai fazer uma próxima live, ó. A Dani já aceitou, né, Dani? Já aceitei, tá certo já. Então, e aí a gente vai falar, então, sobre essa organização de atividades para a gente trabalhar a linguagem, tá? Sim, é importante. Agradecendo. Que legal. Dizendo que querem, o filho não é verbal. Eu sou professora, a Marlu Gouveia, eu sou professora do ensino especial, estou rebolando para trabalhar à distância com os meus alunos. A Nath é só beijinhos, coração. A Nath está maravilhosa. Na live, hein, Nath? Ó, sua vez, hein, amiga? Então, Dani, é porque a gente já está terminando. Sim, sim. Então, assim, já vamos deixar assim, fechado. Marcadíssimo. A live vai ser materiais estruturados para desenvolver a linguagem, alguma coisa nesse sentido. A gente vai pensar num tema. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou trazer um tripé da próxima vez para poder abrir a câmera da frente para mostrar melhor também, tá? Aí vai ficar mais fácil, porque do que erguer assim vai ficar difícil. Aí eu viro a câmera e mostro com mais calma também. Vai dar certo, vai dar certo. O pessoal tá pedindo para Dani disponibilizar. Gente, o Instagram dela é @TeiaEmFamília. Aí vocês solicitem, né, no direct dela. E, inclusive, você pode tirar fotos, Dani, colocar nos seus stories, me marcar. Porque sim. Compartilhe com as pessoas, tá? Tá. Sempre muito bom recebê-la aqui. E agora, obrigada. As portas, daqui a pouco eu vou te passar uma mensagem, a gente já pode deixar essa live marcado, né? Tá? E tá ótimo. Assim, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada, Mara. Eu queria agradecer a todos que estiveram aí também com a gente. Vão convidados para a próxima, que a gente vai fazer essa questão da linguagem bem legal, vou mostrar. Se vocês quiserem, lá na bio do meu Instagram tem um link azulzinho, que vocês vão lá no Pinterest e tem pasta de atividade. Vocês podem vocês caem lá dentro do Pinterest, que tem bastante. Inclusive essa aqui da sequência que eu mostrei. Tá tudo lá no Pinterest. Então, o pessoal já pediu. Então, ó, Teia em Família, aí vocês clicam lá no azul, né? E aí no clique, isso, no link. Vocês já vão cair direto nas atividades. Isso aí. Então vocês entrem em contato. Pode chamar.
A Dani é ótima. Obrigada, Dani. Beijo grande. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.